Essa força vem de dentro de você. Quero ver. Você pode até tocar o céu. Se o quê? Acredite que nenhum de nós já nasceu com um jeito pra super-herói. Nossos sonhos, a gente é quem constrói. Saudação de paz para você que me ouve e me escuta nesse momento, dia 31 de dezembro de 2023, último dia do ano. Hoje acordei bem cedo e estava pensando que quando a gente passa dos 60, parece que o sono encurta. Assim que despertei, veio à minha mente o desejo de fazer esse vídeo para vocês. Um vídeo diferente um pouco dos que eu tenho feito até agora. Um vídeo da vida para a vida. E aí, enquanto eu orava, eu pensava e conversava com o nosso Deus, dizendo a Ele: Senhor, eu sei que para Ti um dia é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. Mas para mim, dia 31 de dezembro significa o encerramento de um ciclo. Fechamos o ano. É um momento de gratidão, porque até aqui o Senhor nos sustentou. É um momento de juntarmos-nos com a família, de adorarmos a Deus juntos. É um momento de gratidão a Deus. É um momento de alegria por mais um período que se encerra. E é um momento também para nós, pensarmos e planejarmos o próximo ano, o próximo período, inicia amanhã. É exatamente sobre isso que eu quero falar com vocês, sobre planejamento. Eu sei que existem muitos que se opõem a planejar algo, Se opõem a planejamento e dizem até que a Bíblia aconselha a que se não planeje. E para isso utilizam versículos como, por exemplo, aquele versículo que Jesus falou em Mateus capítulo 6, versículo de número 34, portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Eu não quero aqui fazer uma exegese desse texto de forma nenhuma, também não quero discutir ou analisar ele, isso pode ser em outra oportunidade ou outra pessoa pode fazer. Mas vamos falar um pouco sobre planejamento, vamos falar um pouco sobre metas, sobre objetivos. E eu quero, para isso, me convidar a abrir o livro de Neemias. Quero que você, se você puder aí, pegar a sua Bíblia e abrir aí em Neemias, capítulo 2. É vencendo os limites, escalando as fortalezas, conquistando o impossível pela fé. Neemias 2, versículo 1 e versículo 2, se vocês tivessem a sua Bíblia, e eu quero até colocar aqui na tela, capítulo 2, versículo 2, capítulo 2, versículo 1 e versículo 2, diz: Sucedeu, pois, no mês de Nisã, no ano 20º do rei Artaxerxes, que estava posto vinho diante dele, diante do rei, e eu tomei o vinho de Neemias e o dei ao rei. Porém, nunca antes estivera triste diante dele. E o rei me disse: Por que está triste o teu rosto? Pois não estás doente? Não é isso senão tristeza do coração. Então temi muito em grande maneira. Em grande maneira. Então, nós podemos observar, aqueles que conhecem um pouco mais a Bíblia,
O contexto de Neemias, ali naquele momento, todos nós sabemos, era um contexto em que eles estavam dominados, né? O Império Babilônico havia conquistado Israel e levado Israel para o exílio, né? E, posteriormente, esse império foi conquistado pelo Império Medo-Persa. Então, esse momento era o momento do Império Medo-Persa. E Neemias, um escravo, evidentemente, né? Ele estava ali na capital, em Susan, que era a capital do Império, ali onde ele estava, e ele estava servindo ao rei como copeiro do rei, como copeiro, digamos assim, do rei imperador, né? Ele havia recebido notícias, se você for observar no capítulo número 1 de Neemias, ele havia recebido notícias sobre sua pátria, ele havia recebido notícia sobre aqueles que ficaram lá. Quem trouxe essa notícia? O seu irmão e outras pessoas que chegaram de Jerusalém. E as notícias foram terríveis. Estavam num verdadeiro miserê, né? Tudo completamente destruído, queimado, e as poucas pessoas que ali estavam, diz a Bíblia no capítulo 1, estavam na miséria, em profunda miséria. Então, o que Neemias faz? O que todo crente que teme a Deus faz quando chega no fim do poço, quando não vê saída. Ele clama ao Senhor. Ele vai atrás daquele que pode dar socorro, aquele que é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Aleluia. Veja o versículo 4 e o versículo 5 do capítulo 1. E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei. E lamentei por alguns dias e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Versículo 5. E disse: Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas o conserto e a benignidade para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Então, a partir daí, começa a brotar, a germinar no coração de Neemias um sonho. Só que para realizar este sonho, Neemias precisava de quê? De planejar. Nós não realizamos sonhos sem planejar. Primeiro é o sonho, depois vem o planejamento para nós alcançarmos aquele sonho. Então, o que nós podemos já ver no que nós acabamos de ler e acabamos de dizer aqui? Que primeiro Neemias identifica o problema, identifica a necessidade. Depois, ele leva este problema, leva esta necessidade àquele que pode prover os recursos. E quem é que pode prover os recursos? Aquele que é dono de tudo. Dono da prata, dono do ouro. Aquele que abre portas onde não existem portas. Aquele que chama o que não existe a existência. Aquele que abre o mar para que o povo passe em uma avenida com pés enxutos. É aquele que tudo pode e que disse a Moisés: Moisés, por um acaso a mão do Senhor encurtou? Então, Neemias vê o problema, vê a situação e leva este problema, esta necessidade a ele, a Deus. E aí nasce o sonho. Esta é a primeira etapa. Feita esta primeira etapa, está tudo pronto para a segunda etapa, que é o planejamento. É sobre esse ponto que quero falar com você. Planejamento. Como é que se inicia esta segunda etapa? Primeiro passo, estabelecendo um objetivo. Veja aí, capítulo 2, versículo 5 de Neemias. Capítulo 2, versículo 5.
que é que diz aí? E disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade do sepulcro de meus pais, para que eu a edifique. Este era o objetivo que estava claro e patente no coração de Neemias: edificar a cidade. E disse ao rei: se é do agrado do rei, se é do seu agrado, meu senhor, e se o teu servo é aceito em tua presença, acha graça aos teus olhos, que me envies ajudar, é o que eu te peço, a cidade dos sepulcros dos meus pais, para que eu edifique. Então, o objetivo está muito claro na frente de Neemias, no coração de Neemias. Ele tinha um objetivo muito claro. Ele queria ir edificar a cidade. E é isso que ele coloca diante do rei. É isso que ele coloca diante do rei. Então é preciso você estabelecer o objetivo. E o que é que nós aprendemos aqui? Nós aprendemos que o objetivo é aquilo que é alcançado ou que precisa ser alcançado ou a ser alcançado, é aquilo a ser alcançado para que o sonho seja realizado. Desculpe. Então, no final, quando se alcança o objetivo, quando o objetivo é alcançado, chegou-se ao sonho. Por exemplo, qual é o nosso objetivo na campanha Minha Família Edificada pela Palavra? Qual o objetivo? Ler toda a Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse, no prazo de um ano. Nós iniciamos no dia 1º de novembro deste ano de 2022 e, Deus permitindo, estaremos concluindo no dia 30 de outubro de 2023. E no dia 15 de novembro de 2023, uma grande festa na nossa sede aqui em Alagoinhas, Bahia, na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, para entregar o certificado de conclusão àqueles que começaram e chegaram, alcançaram o seu objetivo. Talvez você que esteja me escutando não conheça essa campanha. Esta foi uma campanha que nós iniciamos aqui na nossa igreja em Alagoinhas, onde eu sirvo como pastor auxiliar, que foi envolver todas as famílias na leitura da Bíblia Sagrada, lendo toda a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. O nome da campanha, Minha Família Edificada pela Palavra. E aí essa campanha se estendeu a outras denominações, a outros irmãos, a pessoas que também não são evangélicas, não só daqui de Alagoinhas, como de vários lugares, vários estados do nosso país e até fora do nosso país, como Argentina e Japão, por exemplo. Isso tudo foi algo construído ali e abraçado pela igreja com a aquiescência do nosso pastor presidente, pastor Jair Silas, que tem orado por a gente e tem nos incentivado bastante. Então, esse é o nosso objetivo, ler toda a Bíblia de Gênesis a Apocalipse até o dia 30 de outubro de 2023. Deixa eu desligar isso aqui que está atrapalhando um pouco. Mas antes disto acontecer, ou seja, antes de você alcançar o seu objetivo, antes de Neemias alcançar o objetivo dele, antes de eu alcançar o meu objetivo, existem muitas coisas a serem realizadas, muitas coisas a serem realizadas. E aí onde nós muitas vezes matamos nosso objetivo, ou matamos nossos objetivos. A desistência na realização destas tarefas, a desistência na realização de metas, que nós vamos fazer um pouco adiante, destas muitas coisas,
né, para alcançarmos o objetivo, mata. Deixa eu desligar o celular aqui que está atrapalhando um pouco. Mata o nosso objetivo e nós terminamos não alcançando o nosso objetivo. Eu quero colocar para vocês um videozinho aqui legalzinho. Presta atenção, viu? São muitas as coisas que nós precisamos realizar antes para podermos alcançar o nosso objetivo, né? E qual o nome qual o nome que nós damos a estas muitas coisas? Metas. Metas. Metas são, digamos assim, o que você precisa fazer para alcançar o seu objetivo. Então, nós podemos definir como ações a serem realizadas para alcançar o objetivo. Porém, aqui, nós necessitamos ter muito cuidado, porque as metas, elas têm características específicas. Características específicas. Sua meta necessita ser SMART. Você pode até anotar aí, SMART. SMART. E o que é uma meta SMART? É uma meta específica, é uma meta mensurável, é uma meta alcançável, é uma meta realizável, é uma meta temporal. Então, a sua meta necessita passar, digamos, por esses 5 filtros. Ela é específica ou é uma meta vaga?
Ela é mensurável, você pode medir como você está, como ela está acontecendo, se ela está dentro do seu planejamento. Você pode medir, visualizar isto, ver como está o andamento. Ela é alcançável? Você pode colocar uma meta que seja algo assim, totalmente fora da realidade. Não. Precisa ser mensurável, precisa ser alcançável, precisa ser realizável, algo que possa ser realizado. E ela precisa ser temporal, precisa ter um tempo. Então, essas metas, SMART, específica, mensurável, alcançável, realizável e temporal, ela está, quando ela tem essa característica, você tem toda a possibilidade de alcançar o seu objetivo, cumprindo essas metas específicas, mensuráveis, alcançáveis, realizáveis e temporal. Por exemplo, a nossa campanha Minha Família Edificada pela Palavra, ela tem meta muito clara. Nós cumprimos essa meta diariamente, ela é específica. Então, por exemplo, hoje nós necessitamos fazer uma leitura. Nós temos o plano de leituras, não é, da nossa campanha. Então, hoje nós temos, por exemplo, hoje é 31 de dezembro, nós temos aqui no nosso plano de leitura bíblica que precisamos ler Deuteronômio, capítulo 15, 16, 17 e 18. Então, ela é bem específica. Ela é mensurável, eu posso medir, ou seja, se eu li ou não li. Ela é alcançável, porque eu posso ler, ou se eu não tenho condição de ler, porque tem problema nas vistas ou qualquer situação, que é o caso de alguns irmãos ou irmãs, mas tem um filho, uma filha, um irmão, uma sobrinha que lê para esta pessoa. Então, não é somente ler, pode ser também ouvir se a pessoa tiver algum impedimento para fazer a leitura. Ela é realizável, eu posso realizar ela, e ela é temporal, é hoje. Então, eu tenho, portanto, meta muito definida na minha frente. Na campanha Minha Família Edificada pela Palavra. As suas metas, para qualquer coisa que você vai fazer, ela precisa ter estes 5 filtros. Ela precisa ser SMART. SMART. Específica, mensurável, alcançável, realizável e temporal. Agora, voltando a Neemias. O que é que nós já vimos até aqui em Neemias? Primeiro, nós vimos que o problema foi identificado. Identificou-se a necessidade. Qual era a necessidade? Reconstruir a cidade. Tirar o povo da miséria. Ele pega esta necessidade e leva a quem pode solucionar o problema, a quem tem para dar. A quem, inclusive, dá com alegria, dá feliz, não é? E não lança em rosto, ainda tem essa, né? Se bem que refere-se aí à sabedoria, lá de Tiago que diz, né? Peça aquele que tem para dar e não lança em rosto. Mas Deus nos dá tudo, Deus é nosso provedor, né? Depois disso aí nasce o sonho. O sonho nasce, ele é brotado, ele é germinado dentro do coração, dentro das emoções de Neemias, e aquele ele toma Neemias. Ele estabelece o objetivo, que é edificar a cidade de Jerusalém, e agora ele estabelece as metas que deveriam ser cumpridas para alcançar esse objetivo. E aí eu lhe pergunto, será que as metas que Neemias estabelece são SMART, estão dentro desse critério? Ela é específica? Nós já vimos que ela é específica, ele definiu. Ela é mensurável, ele podia medir dia a dia se as suas metas estavam sendo cumpridas. Aí você vê isso no capítulo 3 e 4 de Neemias. Capítulo 3 e 4, você vê como diariamente podia ser medido, podia ser visto o desenvolvimento da meta de cada dia.
Se você vai ver no capítulo 3 de Neemias, está aí na sua mão, só você abrir a sua Bíblia no capítulo 3, você vai ver o capítulo 3, por exemplo, ele inicia assim, capítulo 3 de Neemias, eu estou em Levítico, desculpem, eu voltei para cá. Capítulo 3 de Neemias. Ele inicia dizendo o como aqueles homens estavam envolvidos no trabalho. Homens e mulheres, todo o povo, né? E levantou-se Eliasibe, o sumo sacerdote, com seus irmãos, os sacerdotes, edificaram a porta do gado, a qual consagraram e levantaram as suas portas, e até a torre de Mea, consagraram e até a torre de Hananel. E junto a ele edificaram os homens de Jericó. E aí segue. Então, ela era mensurável, ela era alcançável. Por quê? Porque Neemias proveu os recursos para que alcançasse as metas. Ela era realizável. Nós vemos também isto aí no capítulo de número 3 e 4. E elas eram temporais. Veja aí, por exemplo, o capítulo 2, versículo 6, como Neemias conversa com o rei. Capítulo 2, versículo 6. Então o rei me disse, estando a rainha sentada junto a ele, quanto durará a tua viagem e quando voltarás? Quer dizer, precisa você estabelecer um prazo, Neemias. Você não pode ir e não ter prazo, não. Eu preciso realizar a meta, eu tenho que ter prazo. Não é? E aí, Neemias, no versículo finalizando o versículo 6, ele diz, e aprove ao rei enviar-me, apontando-lhe eu um certo tempo. Então, nós não podemos ir alcançar um objetivo, realizando meta, sem tempo. Tudo precisa ser temporal. Então, nós iniciamos a nossa campanha Minha Família Edificada pela Palavra e estabelecemos que o último dia, o final, onde estamos concluindo, é 30 de outubro de 2023. E no dia 15 de novembro de 2023 estaremos fazendo uma grande festa. Então, foi estabelecido o tempo correto. Eu pergunto, e a nossa campanha, Minha Família Edificada pela Palavra, tem metas? Nós já vimos que sim. Já vimos que sim. Ó, metas, outra necessidade que metas precisa ter, que a sua meta precisa ter, digamos assim, outra característica, ou melhor dizendo, uma característica que você precisa ter para que você cumpra as suas metas e alcance o objetivo, é foco. Foco e ajuste. As metas permitem você ajustar. Então, de repente, você percebe que aquela meta ali não está sendo cumprida, você ajusta. De repente, por exemplo, você tem para ler hoje Deuteronômio capítulo 18, 19 e 20 e você não leu, vai ler amanhã, aí você está em atraso, você ajusta a sua meta, você atualiza a sua meta. É mais ou menos semelhante à época que havia aquelas guerras nos mares, né, dos navios, na época dos piratas, né, tinha os canhoneiros, né? Então o navio aparecia lá, o canhoneiro dava um tiro, a bala do canhão não chegava até o navio, ele ajustava a mira novamente, outro tiro, ajustava novamente, outro tiro, até chegar ao ponto certo. O ponto certo ali, ele atirava e destruía o inimigo. Então, nós precisamos ajustar as nossas metas, porque muitas situações aparecem diante da gente que são inesperadas, e nós precisamos contornar essas situações. Então, você precisa ter, primeiro, foco na sua meta. Foco. O que é ter foco na meta? É você acordar pela manhã orando a Deus, pedindo a Ele que lhe dê graça para cumprir a sua meta. É você tomar café com a sua meta. É você ir trabalhar com a sua meta, na cabeça, no coração, pensando nela. É você almoçar com ela. É você jantar com ela. É você dormir com ela.
até cumprir aquela meta. Então, isso é foco. Isso é foco. Portanto, a sua meta precisa poder ser ajustada. Essa é uma característica da meta. Ela pode ser ajustada. Se surge, tem que precisar ajustar. É um problema de doença, é um problema de viagem, é um problema... Enfim, são tantos problemas que podem acontecer que não nos permite cumprir a nossa meta naquele tempo, naquele prazozinho ali que nós marcamos, mas nós ajustamos ela. Eu quero colocar um outro vídeo para você aqui, muito interessante, que fala... Você vai entender o que eu estou dizendo de forma visual, de forma lúdica. Me perdi! Cadê a trilha? Eu estou vendo mais a luz. O que eu faço? O que eu faço? Socorro! Vamos empacar aqui pra sempre. Nada de pânico! Nada de pânico! Somos profissionais treinados. Fiquem calmos, vamos dar a volta na folha. Dar a volta na folha? Eu acho que não vai Ah, dar. bobagem! Isso não é nada comparado àquele galho em 93. Isso! Bom! Estão indo bem! Isso mesmo! Olhem nos meus olhos, não desviem deles! E olha aí a fila de novo! Obrigado, Sr. Solo, obrigado. Você percebe aí essa folha que apareceu? Eles tinham a meta a cumprir. Eles precisavam chegar no objetivo deles, que a gente vai ver um pouco mais adiante qual é. Mas essa folha surge como surgem os problemas na nossa vida. Inesperadamente. Então é preciso contornar o problema, é preciso ajustar a meta para que a gente possa cumpri-la. Vamos continuar. Bom trabalho, pessoal! Aí o objetivo, estocar alimento. Eles estão na época da colheita, na época do verão, e agora precisa estocar o alimento para o inverno. É o que a Bíblia nos diz lá em Provérbios capítulo 6, né? Onde a formiga, ela não tendo patrão, ela não tendo quem comande ela, mas ela, no verão, ela estoca o seu alimento, para quando vir o inverno, ela está pronta, ela está preparada. Então, esse era o objetivo dessas formiguinhas aí, era estocar o alimento. Então, qual o seu objetivo? Você precisa que as suas metas sejam constantemente ajustadas e dentro daquelas características que ela precisa ter, e você com foco nas suas metas, olhando para o seu objetivo que está um pouco mais adiante, mas que precisa ser alcançado. Vamos, pessoal! Olha aí. Então, o que é que nós vimos até aqui, gente? Né?
Nós vimos que Neemias, ele identifica o problema, ele leva o problema até Deus, nasce o sonho dele, germina o sonho, estabelece o objetivo, que é edificar a cidade de Jerusalém, estabelece as metas, como é que isso deveria acontecer, estabelece que as suas metas precisam ser smart, né? Específicas, mensuráveis, alcançáveis, realizáveis e temporais, e aí ele parte para realizar tudo o que ele precisa realizar. E aqui nós vamos encerrar esse vídeo. E nós vamos encerrar eles com 2 textos e uma frase que seu senhor contava, que seu senhor ensinava aos seus filhos, uma frase que ele utilizava para ajudar os seus filhos a se desenvolverem. E quem era seu senhor? Seu senhor era meu pai. Meu pai nasceu em 1911 na roça, a vida toda foi agricultor, mas um homem muito inteligente, um homem que não teve estudos, um homem que vivia em uma região onde não tinha energia elétrica, onde não tinha água encanada, onde as casas eram de chão batido. E seu senhor, ele ensinava aos seus filhos, e um dos ensinamentos dele eu vou colocar para vocês. E esses ensinamentos do meu pai nos abençoou muito, e nós trazemos até hoje em nossas vidas, e procuramos passar esses ensinamentos para os nossos filhos. Mas antes, eu e minha esposa, Cleide, queremos desejar a vocês um feliz ano novo. Que esse ano seja um ano de realizações. Que esse ano seja um ano de estabelecer objetivos, de estabelecer metas e cumprir essas metas e alcançar esses objetivos. Que este ano o Senhor nosso Deus coloque no seu coração sonhos. Que você possa realizar aquilo que você não realizou no passado. E que as mãos de Deus esteja sobre sua vida. Que Deus realize tudo aquilo que planejou para você. Então, nós vamos colocar agora aqui Neemias, os 2 textos que te falei. Neemias alcança o seu objetivo. Finalmente, o muro foi terminado no 25º dia de Elul, exatamente 52 dias depois que começamos. Neemias capítulo 6, versículo de número 15. E eu quero colocar um outro texto para você, que é o de Hebreus, capítulo 12, versículo 1 e 2, que diz: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Versículo 2, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. E a frase que meu pai nos ensinou muito, será que eu não vou achar aqui? Logo a do meu pai. Tá aqui. Esse era meu pai. Aí tem meu pai, minha irmã, a irmã de meu pai. Não sei se você consegue ler aí, mas meu pai, ele dizia: o nosso corpo, o corpo da gente, só vai até aonde pode. Mas a nossa cabeça vai até onde a gente quer.
Deus te abençoe. Feliz Ano Novo para você. Nossos sonhos, a gente é quem constrói.